Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Olá amigos da Destaque Rural, tudo bem? Eu sou Moisés Cristiano, estou de volta hoje para comentar um pouco mais sobre economia. Lembrando que ontem a gente teve aí a votação em segundo turno do texto base da reforma da Previdência e isso é muito significativo. Quero explicar por quê. Isso mostra aí que o governo brasileiro como um todo está preocupado com as reformas e que isso também vai promover aí o equilíbrio fiscal. E isso é importante para o mercado, né? Mostra aí que o governo está disposto e aumentam os níveis de confiança para com o Brasil, principalmente em relação a investimentos. Então significa o seguinte, né, que essa votação do segundo turno aí da reforma da Previdência dá um alento importante aí para a gente ver investimentos vindos para o Brasil de várias formas e de várias fontes aí. É uma notícia bastante importante, bastante positiva aí para a economia brasileira como um todo. Naturalmente que isso também tem aí um impacto na taxa básica de juros. Ontem, nessa semana, eu estava comentando aqui com vocês sobre essa coisa de que o Banco Central ele considera importante, né, que as reformas andem para ele manter aquela possibilidade aí de cortes na taxa básica de juros para estimular o crescimento da economia, estimular o consumo, estimular o investimento. Então temos aí, né, notícias positivas para estimular o crescimento da economia brasileira. Hoje eu também estava acompanhando aqui uma pesquisa que foi divulgada por uma consultoria, a Cepastore, que fala sobre a queda no rendimento das famílias e a deterioração da renda com justamente a economia crescendo pouco. Neste ano de 2019 tem expectativa de crescimento de 0,8% e isso deteriora aí com certeza a renda das famílias, a renda pessoal, né? O PIB per capita. E isso tudo certamente tem impacto aí nas formas como as pessoas consomem, né? No comportamento do consumidor, que pode fazer com que ele tenha aí uma mudança de cesta de consumo. Isso certamente impacta também aí, né, na produção do agronegócio brasileiro. Bom, então o que diz a consultoria? Que se o Brasil voltar a crescer 2,5%, nós vamos ainda demorar para voltar a ter condições, né, de crescimento da renda pessoal, do PIB per capita brasileiro de 10 a 12 anos. Veja só o tamanho do prejuízo que a gente tem aí com uma economia que não anda. Por isso que é importante também as reformas, por isso que essa semana é importante e por isso que a gente vê aí, né, que estão melhorando as percepções em relação ao Brasil justamente por causa das reformas. Claro que hoje eu estava analisando ali que, por exemplo, a Bolsa de Valores, o dólar não estão reagindo às reformas. Só que tem a ver muito com as questões internacionais e aquilo que está sendo bastante falado aqui no Destaque Rural Notícias também. Eu trago, a Fernanda traz, você aí, Léo, também traz as informações, né, sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que também impacta no agronegócio brasileiro. E isso impacta também, né, no câmbio. E o câmbio fica mais elevado aí, né, desvaloriza o real, valoriza o dólar em relação ao real e a gente tem aí esse câmbio acima de R$ 3,90. Mas ontem mesmo eu comentava, né, que o Banco Central diz que tem reservas internacionais. Então significa o seguinte, que a gente vai ver o câmbio subindo até o ponto em que a conjuntura brasileira consegue e aí o Banco Central certamente vai intervir aí com as suas reservas para manter o câmbio num patamar aceitável para a nossa conjuntura brasileira. Então é isso, esse é o meu comentário de hoje aí sobre economia, depois de ontem a gente ter aí a reforma da Previdência passando em segundo turno, o texto base, né? Os destaques estão sendo votados hoje, inclusive tem a expectativa de que passe e depois ela vai então para o Senado. O governo espera que até o final de setembro tenha então a reforma da Previdência passado também no Senado. Era isso, um forte abraço e até a próxima. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry.